Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui é o Bispo Virgílio, da Igreja Episcopal Protestante, e nós vamos aqui continuar essa nossa série em que nós meditamos na Palavra do Senhor, que eu mando para vocês aí, né, no nosso grupo de WhatsApp, e que está no nosso livro de oração comum, como leitura diária da Palavra do Senhor. Eu queria ler com vocês, hoje eu selecionei do Salmo 78, os versículos 3 e 4. Diz assim: O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Uma coisa que eu sempre afirmei, que eu sempre disse, que para mim é uma verdade muito clara, é que a igreja não ensina religião. Não. Quem ensina a religião é a família. A igreja dá um suporte. A igreja pode ter uma escola dominical, onde a criança aprende determinadas práticas, onde a criança aprende histórias, canta, se confraterniza com outras crianças. Mas a função de ensinar vida religiosa para as crianças é fundamentalmente dos pais. Os pais é que têm esse dever. Não adianta nós pegarmos os nossos filhos, colocarmos com os avós e dizer assim, leva para a igreja porque lá eles vão ser educados. Eles vão se desviar do caminho do Senhor. A Bíblia é clara quando diz, ensina a criança o caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. E isso significa principalmente ensinar através do testemunho. O que o texto nos diz? Que nós vamos contar para os filhos o que aconteceu na geração anterior. Então nós vamos contando as gerações, uma outra, e assim sucessivamente, a fim de que as gerações possam aprender a palavra do Senhor. Seu filho não vai orar se ele não vê-lo orando. Seu filho não vai frequentar a igreja se ele não vê-lo frequentando. Seu filho não vai guardar segredos se ele não vê você guardando segredos. Seu filho vai falar mal da igreja se ele vê você falando mal da igreja. Seu filho vai falar mal do reverendo, da reverenda, se ele vê você falando mal do reverendo, da reverenda. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos diante das crianças, porque as crianças nos imitam. É assustador como isso é verdadeiro. As crianças imitam os seus pais. Então não adianta nós às vezes queremos corrigir determinadas coisas nas crianças que nós fazemos, porque nós pecamos em algumas coisas, em algumas falas, em algumas ações, e as crianças vão nos imitar. É muito importante, meus irmãos, minhas irmãs, que nós estejamos preocupados, sim, com o testemunho que estamos dando aos nossos filhos. É muito importante que nós mostremos aos nossos filhos aquilo que nós cremos. E eu não estou falando só em relação à questão religiosa, também em relação à questão política, também em relação à questão social. Meu filho só vai ser uma pessoa com um coração caridoso, com um coração aberto ao próximo, se eu for uma pessoa aberta ao próximo. Se eu estendo a minha mão ao necessitado, aí o meu filho vai ter também uma visão de que isso é importante, de que isso é necessário. Portanto, é muito importante que você pense como eu tenho andado diante de Deus, mas também perguntar como eu tenho andado diante das crianças, como eu tenho andado diante dos meus filhos, como eu tenho andado diante dos meus sobrinhos. Porque lá na frente também, se nós formos cobrar deles determinados comportamentos, eles vão dizer assim para nós, mas você não faz isso. E aí a nossa cara vai ao chão. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, rogamos que Tu estejas conduzindo-nos todos os dias e dando a nós, ó Deus, a capacidade de darmos um bom testemunho para as nossas crianças, a fim de que elas possam crescer, possam ser alimentadas na fé e possam principalmente, ó Deus, caminhar segundo os desígnios da Tua palavra. Mas para isso, ó Deus, que nós caminhemos segundo a Tua palavra, que nós busquemos a Tua face, que nós tenhamos ações claras em relação à nossa vida religiosa, para que elas possam aprender não por aquilo que nós falamos, mas por aquilo que nós fazemos.
Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Que você seja muito abençoado hoje, receba a bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que a graça de Jesus Cristo seja abundante sobre você e sobre a sua família. Um beijo do Bispo, fiquem com Deus.